Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda. Catar. O Catar sediará a Copa de 2022. Sendo assim, o anfitrião não participa de eliminatórias, se classificando diretamente para a disputa. Será a primeira vez que a seleção do Catar disputa uma Copa do Mundo. O Catar ocupa a 49ª colocação no ranking da FIFA, com 1.441,4 pontos. A estreia da seleção do Catar é contra o Equador no dia 21 de novembro, às 13 horas. Equador. O Equador foi o quarto colocado nas eliminatórias sul-americanas. Para chegar até a Copa do Catar, ele disputou 18 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, totalizando 26 pontos, pegando assim a quarta vaga direta para a Copa. A seleção equatoriana participou de 3 Copas: 2002, 2006 e 2014, chegando assim à sua quarta participação em Copas no Catar 2022. Seu melhor desempenho foi em 2006, quando chegou às oitavas de final e foi eliminado pela Inglaterra pelo placar de 1-0. Em 2014, em sua última Copa disputada, a seleção equatoriana foi eliminada na primeira fase, com uma vitória, um empate e uma derrota. O Equador é o 46º no ranking da FIFA, totalizando 1.452,6 pontos. A seleção equatoriana estreia no dia 21 de novembro, às 13 horas, contra o Catar. Senegal. Para chegar à Copa do Catar, o Senegal passou pela primeira fase de grupos da África, com 6 jogos, com 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Na fase final, eliminou o Egito, conquistando a vaga. Foram 2 jogos. No primeiro, perdeu no Egito por 1-0 e venceu o segundo em casa também por 1-0. Como o resultado foi o mesmo, a partida foi decidida nos pênaltis, com a vitória de Senegal por 3-1. Foram 2 participações da seleção senegalesa em Copas, em 2002 e em 2018. Seu melhor desempenho foi na Copa de 2002, quando chegou até as quartas de final e foi eliminada pela Turquia por 1-0. Em sua última participação, foi eliminada na primeira fase, foi em 2018 na Copa da Rússia. Teve uma vitória, um empate e uma derrota, terminando na 3ª colocação do seu grupo. A seleção senegalesa é a 20ª colocada no ranking da FIFA, com 1.584,2 pontos. A estreia de Senegal será no dia 21 de novembro contra a Holanda, às 7 horas da manhã. Holanda. Para chegar até a Copa do Catar, a Holanda participou das eliminatórias da Europa, sendo 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e uma derrota, terminando na primeira colocação do Grupo G, conquistando assim uma das vagas diretas da Europa. Foram 10 participações da seleção holandesa: 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010 e 2014. Foi vice-campeã em 3 oportunidades: em 1974, quando perdeu para a Alemanha por 2-1 na final; em 1978, quando perdeu para a Argentina por 3-1; em 2010, novamente foi vice, perdendo na final para a Espanha por 1-0.
Sua última participação foi em 2014, quando ficou em terceiro lugar, vencendo o Brasil por 3-0. A Holanda ocupa a 10ª colocação no ranking da FIFA com 1.658,7 pontos. Sua estreia no Catar será no dia 21 de novembro, às 7 horas da manhã, diante da seleção de Senegal. Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales. Inglaterra. Para chegar até a Copa do Catar de 2022, a Inglaterra passou pelas eliminatórias da Europa, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, totalizando 26 pontos. Foi a primeira colocada do grupo I, ficando assim com uma das vagas diretas europeia. Ao todo, foram 15 participações da seleção inglesa em Copas do Mundo: 1950, em 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Seu melhor desempenho foi na Copa de 1966, quando sagrou-se campeã mundial, vencendo a Alemanha na final por 4-2. Sua última participação foi no Mundial da Rússia, quando foi eliminada na semifinal pela Croácia, terminando em quarto lugar. A Inglaterra é a 5ª colocada no ranking da FIFA, com 1.737,5 pontos. A estreia da seleção inglesa será no dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, contra a seleção do Irã. Irã. Para chegar até a Copa do Catar, o Irã participou das eliminatórias da Ásia. Já entrando na segunda fase diretamente, foram 8 jogos disputados com 6 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, totalizando 18 pontos. Ficando em primeiro lugar do grupo C, passando assim para a terceira fase. Na terceira fase foram mais 10 jogos, com 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Terminou na primeira colocação e conquistou uma das vagas diretas das eliminatórias da Ásia. A seleção iraniana participou de 5 Copas: 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018. Em todas as suas participações, o Irã foi eliminado na primeira fase. O Irã está na 23ª colocação no ranking da FIFA, com 1.558,6 pontos. Sua estreia será no dia 21 de novembro, às 10 horas, diante da Inglaterra. Estados Unidos. Para se classificar para a Copa do Catar, os Estados Unidos participou das eliminatórias da CONCACAF, começando já diretamente no octogonal final. Lá foram 14 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, totalizando 25 pontos. Eles ficaram em terceiro lugar no grupo, pegando uma das 3 vagas diretas. Foram 10 participações da seleção americana ao todo em Copas: 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, quando disputou em casa, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Seu melhor desempenho foi na Copa de 1930, quando terminou em terceiro lugar.
Sua última Copa disputada foi em 2014, quando foi eliminada nas oitavas de final pela Bélgica por 2-1. A seleção americana ocupa a 14ª colocação no ranking da FIFA, totalizando 1.635 pontos. A estreia da seleção americana será no dia 21 de novembro, às 16 horas, contra a seleção de País de Gales. País de Gales. Para chegar até a Copa do Catar, o País de Gales disputou na primeira fase 8 jogos, sendo 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, totalizando 15 pontos, ficando na segunda colocação e indo para a repescagem. Na semifinal, venceu a Áustria por 2-1 e na final da repescagem venceu a Ucrânia por 1-0, voltando à Copa após 64 anos. O País de Gales só disputou a Copa do Mundo uma única vez em 1958. Em sua única Copa disputada, foi eliminada nas quartas de final pelo Brasil, perdendo por 1-0. Gales está na 19ª colocação no ranking da FIFA com 1.582,1 pontos. Sua estreia será diante da seleção americana no dia 21 de novembro, às 16 horas. Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Argentina. Para chegar até a Copa do Catar, a Argentina disputou as eliminatórias sul-americanas. Foram 17 jogos, com 11 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, ficando em segundo lugar no grupo e garantindo a vaga direta invicta. Lembrando que Argentina e Brasil não jogaram devido a problemas sanitários. A Argentina participou de 17 Copas: 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. A Argentina foi 2 vezes campeã mundial. Em 1978, quando derrotou a Holanda por 3-1 na final, e 1986, dessa vez derrotando a Alemanha na final por 3-2. Em sua última participação na Copa da Rússia 2018, a Argentina foi eliminada nas oitavas de final pela França por 4-3. A Argentina atualmente ocupa a 3ª colocação no ranking da FIFA, com 1.770,7 pontos. Sua estreia será no dia 22 de novembro, às 7 horas, contra a Arábia Saudita. Arábia Saudita. A trajetória da Arábia Saudita para chegar à Copa do Catar começou na segunda fase das eliminatórias da Ásia. Lá foram 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, totalizando 20 pontos. Assim, terminou em primeiro do grupo D e se classificando para a 3ª fase. Na 3ª fase, foram mais 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, totalizando 23 pontos, conquistando assim uma das vagas diretas das eliminatórias da Ásia. A Arábia Saudita participou de 5 Copas: 1994, em 1998, 2002, 2006 e 2018. Sua melhor participação foi em 1994, quando chegou às oitavas de final e foi eliminado pela Suécia pelo placar de 3-1. A sua última Copa disputada foi em 2018, a Copa da Rússia, e foi eliminada na primeira fase.
Atualmente, a Arábia Saudita ocupa a 53ª colocação no ranking da FIFA, com 1.435,7 pontos. Sua estreia será no dia 22 de novembro, às 7 horas, diante da Argentina. México. A seleção mexicana iniciou sua trajetória até a Copa do Catar no octogonal final das eliminatórias da CONCACAF. Foram 14 jogos, com 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, totalizando 28 pontos, ficando em segundo lugar e conquistando uma das vagas diretas para a Copa do Mundo. O México participou 16 vezes da Copa do Mundo, em 1930, em 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. O México chegou às quartas de final em 2 oportunidades. Em 1970, quando foi eliminado pela Itália por 4-1, e a outra em 1986, quando empatou em 0-0 com a Alemanha Ocidental e perdeu nos pênaltis por 4-1. Sua última participação foi na Copa de 2018 na Rússia, quando foi eliminada nas oitavas de final pelo Brasil pelo placar de 2-0. O México ocupa a 12ª colocação no ranking da FIFA, com 1.649,6 pontos. O México estreia diante da seleção polonesa no dia 22 de novembro, às 13 horas. Polônia. Para chegar até a Copa do Catar, a Polônia disputou as eliminatórias da Europa. Na primeira fase foram 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, totalizando 20 pontos. A Polônia terminou em segundo lugar no grupo I. Na repescagem, a Polônia passou direto para a final, pois na semifinal enfrentaria a Rússia, que foi eliminada devido aos conflitos contra a Ucrânia. Na final, a Polônia venceu a Suécia e conquistou a vaga para a Copa. Foram 8 participações da seleção polonesa em Copas do Mundo. Em 1938, em 1974, em 1978, em 1982, em 1986, 2002, 2006 e 2018. Seus melhores resultados foram na Copa de 1974, quando terminou em terceiro lugar, e na Copa de 1982, quando também terminou em terceiro lugar. Sua última participação foi na Copa da Rússia, terminando na última colocação do grupo, sendo eliminada na primeira fase. Atualmente, a Polônia é a 26ª no ranking da FIFA, com 1.546,2 pontos. Sua estreia no Catar será no dia 22 de novembro, às 13 horas, diante do México. Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. França. Para chegar até a Copa do Catar, a França disputou as eliminatórias da Europa. Lá foram 8 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, totalizando 18 pontos, ficando na primeira colocação do grupo D, classificando-se diretamente para a Copa do Catar.
Foram 15 participações da França em Copas do Mundo: 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. A França foi campeã mundial em 2 oportunidades. Em 1998, quando venceu o Brasil em casa por 3-0 na final, e em 2018, na última Copa, que foi na Rússia, venceu a Croácia na final por 4-2. Atualmente está na 4ª posição no ranking da FIFA, com 1.764,9 pontos. Sua estreia no Catar será diante da Austrália, no dia 22 de novembro, às 16 horas. Austrália. A Austrália disputa as eliminatórias asiáticas. O motivo é para adquirir mais competitividade. Iniciou na segunda fase. Lá foram 8 jogos, com 8 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, totalizando 24 pontos. Ficou em primeiro no grupo B e se classificou para a terceira fase. Na terceira fase, foram mais 10 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, totalizando 15 pontos, terminando em terceiro lugar no grupo e disputando a vaga na repescagem contra os Emirados Árabes. A Austrália venceu por 2-1 e conquistou a vaga para a Copa. Foram 5 participações da seleção australiana em Copas: em 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor participação foi em 2006, quando chegou até as oitavas de final, sendo eliminada pela Itália por 1-0. Sua última participação foi na última Copa em 2018, sendo eliminada ainda na primeira fase. Atualmente, a Austrália ocupa a 39ª posição no ranking da FIFA, com 1.483,7 pontos. Seu primeiro desafio será no dia 22 de novembro, às 16 horas, contra a França. Dinamarca. Para chegar até a Copa do Catar, a Dinamarca disputou as eliminatórias da Europa. Foram 10 jogos com 9 vitórias, nenhum empate e uma derrota, totalizando 27 pontos. A Dinamarca terminou em primeiro do grupo F e garantiu a vaga direta. Foram 5 participações da seleção dinamarquesa em Copas: em 1986, 1998, 2002, 2010 e 2018. Sua melhor participação foi na Copa de 98, quando chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Brasil, perdendo por 3-2. Em sua última participação, em 2018, foi eliminada nas oitavas de final pela Croácia. Atualmente, a Dinamarca é a 10ª colocada no ranking da FIFA com 1.665,5 pontos. Sua estreia no Catar será diante da Tunísia, no dia 22/11, às 10 horas. Tunísia.
Para chegar até a Copa, a Tunísia disputou as eliminatórias da África. Na primeira fase, foram 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, totalizando 13 pontos, ficando em primeiro lugar do grupo B e passando para a fase final. Na fase final, a seleção tunisiana eliminou a seleção de Mali em 2 jogos e ficou com a vaga. Foram 5 participações da Tunísia em Copas: 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018. Em todas as suas participações, a Tunísia não passou da primeira fase. Atualmente, ocupa a 30ª colocação no ranking da FIFA, com 1.507,9 pontos. A Tunísia estreará diante da Dinamarca no dia 22 de novembro, às 10 horas. Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Espanha. Para chegar até a Copa do Catar, a Espanha disputou 8 jogos pelas eliminatórias da Europa, com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, totalizando 19 pontos, garantindo assim a primeira colocação do grupo B e vaga direta. A Espanha participou de 15 edições de Copas do Mundo. Foram elas: 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Seu melhor desempenho foi na Copa de 2010, quando sagrou-se campeã, vencendo a Holanda na final. Sua última participação foi na Copa da Rússia, em 2018, sendo eliminada nas oitavas de final. Atualmente, ocupa a 6ª colocação no ranking da FIFA, com 1.716,9 pontos. A estreia da seleção espanhola na Copa do Catar está marcada para o dia 23 de novembro, às 13 horas, diante da Costa Rica. Costa Rica. A Costa Rica iniciou sua trajetória até a Copa no octogonal final da CONCACAF. Foram 14 jogos com 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, totalizando 25 pontos. Ficou em 4º lugar pelo saldo de gols e disputou a repescagem. Na repescagem, jogou contra a Nova Zelândia, vencendo por 1-0 e conquistando a vaga. A Costa Rica participou de 5 Copas do Mundo, em 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, tendo como melhor desempenho a Copa de 2014 no Brasil, quando chegou até as quartas de final e foi eliminada nos pênaltis pela Holanda. Sua última participação foi em 2018 na Rússia, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Atualmente ocupa a 34ª colocação no ranking da FIFA, com 1.500,1 pontos. Sua estreia será no dia 23 de novembro, às 13 horas, diante da Espanha. Para chegar até a Copa, a Alemanha disputou 10 jogos. Foram 9 vitórias, nenhum empate e 1 derrota, totalizando 27 pontos, ficando na primeira colocação do grupo J
e ficando com a vaga direta. Foram 19 participações da seleção alemã: 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. A Alemanha tem como melhor desempenho a Copa de 1954, quando foi campeã mundial pela primeira vez, vencendo a Hungria por 3-2 na final. Em 1974, quando foi bicampeã, vencendo a Holanda por 2-1 na final. Tricampeã em 1990, vencendo a Argentina por 1-0. E tetracampeã mundial em 2014, na Copa no Brasil, vencendo a Argentina novamente por 1-0. Sua última participação foi na Rússia, e a Alemanha foi eliminada ainda na fase de grupos, ficando na última colocação do grupo F. A Alemanha é a atual 11ª colocada no ranking da FIFA, com 1.659 pontos. Sua estreia no Catar será diante da seleção japonesa no dia 23 de novembro, às 10 horas. Japão. O Japão iniciou sua trajetória até o Catar já na segunda fase das eliminatórias da Ásia. Lá foram 8 jogos com 8 vitórias, conquistando 24 pontos e a liderança do grupo F, passando assim para a terceira fase. Na terceira fase foram mais 10 jogos, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, ficando em segundo lugar no grupo B e conquistando a vaga direta. A seleção japonesa disputou 6 Copas: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Seu melhor desempenho foi em 2002, quando chegou nas oitavas de final, em 2010, quando também chegou até as oitavas de final, e pela terceira vez em 2018, também chegando às oitavas de final. O Japão ocupa a 24ª colocação no ranking da FIFA, com 1.552,8 pontos. Sua estreia será no dia 23 de novembro, às 10 horas, diante da Alemanha. Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Bélgica. Para chegar até a Copa do Catar, a Bélgica disputou 8 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, totalizando 20 pontos. Terminou em primeiro lugar do grupo E e vaga direta para a Copa. Foram 13 participações da seleção belga em Copas: 1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014 e 2018. Seu melhor desempenho em mundiais foi na última Copa da Rússia, quando foi eliminada pela França na semifinal por 1-0. Está na segunda colocação no ranking da FIFA, com 1.821,9 pontos. A Bélgica estreia contra o Canadá no dia 23 de novembro, às 16 horas. Canadá.
O Canadá iniciou a sua trajetória ainda na primeira fase das eliminatórias da CONCACAF. Foram 4 jogos com 4 vitórias, totalizando 12 pontos, classificando em primeiro do grupo para a segunda fase. Na segunda fase, eliminou o Haiti em 2 jogos e se classificou para o octogonal final. No octogonal final, foram mais 14 jogos, com 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, totalizando 28 pontos. O Canadá conquistou a vaga direta para a Copa, terminando em primeiro no octogonal. O Canadá só tem uma participação em Copas, foi em 1986 e teve 3 derrotas. Está na 43ª colocação no ranking da FIFA, com 1.473,8 pontos. Sua estreia será diante da Bélgica, no dia 23 de novembro, às 16 horas. Marrocos. Para chegar até a Copa do Catar, o Marrocos disputou 6 jogos, com 6 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, totalizando 18 pontos, terminando na primeira colocação do grupo I e passando para a fase final. Na fase final, eliminou a seleção do Congo em 2 jogos e ficando com a vaga. Foram 5 participações da seleção marroquina em Copas do Mundo. Foram elas 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018. Sua melhor participação foi na Copa de 1986, quando chegou às oitavas de final e foi eliminada pela Alemanha Ocidental, pelo placar de 1-0. Sua última participação foi na última Copa, na Rússia. Foi eliminada na primeira fase. O Marrocos ocupa a 22ª colocação no ranking da FIFA, com 1.558,9 pontos. Sua estreia está marcada para o dia 23 de novembro, às 7 horas, diante da Croácia. Croácia. Para conquistar a vaga para a Copa do Mundo, a Croácia disputou 10 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, totalizando 23 pontos, terminando com a primeira colocação do grupo H e garantindo vaga direta para a Copa. Como país independente, a Croácia disputou 5 Copas: 1998, 2002, 2006, 2014 e 2018. Sua melhor participação foi na última Copa em 2018, quando foi vice-campeã, perdendo na final por 4-2 para a França. A Croácia está na 15ª posição no ranking da FIFA, com 1.632,2 pontos. A Croácia enfrenta o Marrocos na sua estreia no dia 23 de novembro, às 7 horas. Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Brasil. Para chegar até a Copa do Catar, o Brasil participou das eliminatórias sul-americanas. Foram 17 jogos. Lembrando que o jogo contra a Argentina não foi realizado devido a um problema com a vigilância sanitária. Foram 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Terminou na primeira colocação e vaga direta de forma invicta. A seleção brasileira é a única seleção que participou de
todas as Copas do Mundo. O Brasil é pentacampeão mundial. É o maior vencedor entre todas as seleções. O Brasil foi campeão em 1958, quando venceu a Suécia na final por 5-2. O bicampeonato veio logo na Copa seguinte, em 1962. O Brasil venceu a Tchecoslováquia na final por 3-1. Em 1970 veio o tricampeonato. O Brasil dessa vez derrotou a Itália na final pelo placar de 4-1. O tetracampeonato veio em 1994. Novamente a Itália na final. No tempo normal foi 0-0 e nos pênaltis o Brasil venceu por 3-2. O Penta chegou em 2002. Dessa vez, Brasil e Alemanha se enfrentaram e o Brasil venceu por 2-0. Na sua última participação, foi na Rússia em 2018. O Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final, pelo placar de 2-1. Atualmente, o Brasil é o primeiro colocado no ranking da FIFA com 1.837,6 pontos. A estreia da seleção brasileira é no dia 24 de novembro, às 16 horas, contra a Sérvia. Sérvia. Para chegar até a Copa, a Sérvia disputou 8 jogos com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, totalizando 20 pontos, terminando em primeiro lugar no grupo A e conquistando a vaga direta. Como país independente, a Sérvia participou de 2 Copas, 2010 e 2018. Nas 2 edições em que participou, foi eliminada na primeira fase. A Sérvia é a 25ª colocada no ranking da FIFA, com 1.549,5 pontos. A Sérvia estreia diante do Brasil no dia 24 de novembro, às 16 horas. Suíça. Para chegar até a Copa, a Suíça disputou 8 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, totalizando 18 pontos, terminando em primeiro lugar do grupo C e conquistando a vaga direta. A Suíça teve 11 participações em Copas, em 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 e 2018. Como melhores participações, a Suíça chegou às quartas de final em 3 oportunidades: na Copa de 1934, na Copa de 1938 e na Copa de 1954. Na sua última Copa disputada na Rússia em 2018, os suíços foram eliminados nas oitavas de final. A Suíça está na 11ª posição no ranking da FIFA, com 1.621,4 pontos. Sua estreia será no dia 24 de novembro, às 7 horas, diante de Camarões. Camarões. Para chegar até a Copa, Camarões disputou 6 jogos, com 5 vitórias, nenhum empate e uma derrota, totalizando 15 pontos. Terminou na primeira colocação no grupo D, passando para a fase final. Na fase final, eliminou a seleção da Argélia em 2 jogos, ficando assim com a vaga para a Copa.
Foram 7 participações da seleção camaronesa em Copas do Mundo, em 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014. Sua melhor participação foi em 1990, quando chegou às quartas de final e foi eliminada pela Inglaterra por 3-2. Sua última participação foi na Copa de 2014, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Camarões é o 38º colocado no ranking da FIFA, com 1.485 pontos. Sua estreia será contra a Suíça no dia 24 de novembro, às 7 horas. Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Portugal. Para chegar até a Copa do Catar, Portugal disputou 8 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, totalizando 17 pontos, ficando em segundo lugar no Grupo A e disputando a vaga na repescagem. Na repescagem, Portugal eliminou na semifinal a Turquia por 3-1 e na final venceu a Macedônia do Norte por 2-0 e conquistou sua vaga para a Copa. A seleção portuguesa participou de 7 Copas: 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor participação foi na Copa de 1966, quando derrotou a União Soviética por 2-1 na disputa do terceiro lugar. Na sua última Copa disputada, em 2018, Portugal foi eliminado nas oitavas de final pelo Uruguai, pelo placar de 2-1. Portugal é o 9º colocado no ranking da FIFA, com 1.678,7 pontos. Portugal estreia contra a Gana, no dia 24 de novembro, às 13 horas. Gana. Para chegar até a Copa, Gana disputou 6 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, totalizando 13 pontos, terminando na primeira colocação do Grupo G, indo para a fase final, eliminando a Nigéria e conquistando a vaga. Foram 3 participações de Gana em Copas: 2006, 2010 e 2014. Sua melhor participação foi em 2010, quando chegou às quartas de final e foi eliminada nos pênaltis pelo Uruguai. Sua última participação em Copas foi em 2014, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Gana é a 60ª colocada no ranking da FIFA, com 1.389,7 pontos. Sua estreia no Catar será no dia 24 de novembro, às 13 horas, diante da seleção portuguesa. Uruguai. Para chegar até a Copa do Catar, o Uruguai disputou 18 jogos, com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, totalizando 28 pontos, ficando assim com a terceira vaga direta da Sul-Americana. Foram 13 participações do Uruguai em Copas: 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014 e 2018.
O Uruguai é bicampeão mundial. Foi campeão em 1930, quando venceu a Argentina por 4-2 na final, e bicampeão em 1950, quando venceu o Brasil por 2-1 na final, no Maracanã. No último Mundial que disputou na Rússia, o Uruguai foi eliminado nas quartas de final pela França. A partida terminou 2-0 para os franceses. O Uruguai é o 13º colocado no ranking da FIFA, com 1.643,7 pontos. Sua estreia será contra a Coreia do Sul no dia 24 de novembro, às 10 horas. Coreia do Sul. Para chegar até a Copa, a Coreia do Sul iniciou sua trajetória na segunda fase das eliminatórias asiáticas. Foram 6 jogos, com 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, totalizando 16 pontos, terminando em primeiro lugar no grupo H, passando para a terceira fase. Na terceira fase foram mais 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, totalizando 23 pontos, conquistando a segunda vaga direta do grupo A. Foram 10 participações da seleção coreana em Copas, em 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor participação foi na Copa de 2002, quando foi eliminada nas semifinais pela Alemanha, perdendo por 1-0, terminando na quarta colocação. Sua última participação foi em 2018, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Atualmente está na 28ª colocação no ranking da FIFA, com 1.526,2 pontos. A Coreia do Sul estreia diante do Uruguai no dia 24 de novembro, às 10 horas. Os estádios da Copa do Catar. Estádio Lusail. Aqui acontecerá a final da Copa do Mundo 2022 do Catar. Com 80 mil lugares, o estádio tem design inspirado em jogos de luz e sombra, com estrutura que lembra as tigelas, vasos e outras peças de arte encontradas em todo o mundo árabe e islâmico, durante o surgimento da civilização na região. Após o término do evento, o local será transformado em um centro comunitário voltado à população local. O projeto é de Foster Partners e Populous. Estádio Al Tumama. O formato circular do estádio homenageia o gafia, espécie de boné tradicionalmente utilizado por homens e meninos no Oriente Médio durante séculos. Para a cultura local, significa dignidade e independência, marcando o caminho de cada garoto até a idade adulta. O projeto foi realizado por Ibrahim Jaidan Architects e Engineers. Estádio Education City. Com capacidade para 40 mil pessoas, o estádio Education City está localizado entre algumas das principais universidades do Catar. Sua fachada apresenta padrões triangulares, lembrando diamantes, que parecem mudar de cor ao longo do dia, de acordo com o movimento do Sol no céu. Com um design que combina inspirações na arquitetura islâmica e na modernidade, o estádio ainda é focado em acessibilidade e pretende se tornar um legado para o país.
Estádio Al-Bayt. Localizado na cidade de Al-Khor, o Estádio Al-Bayt sediará o jogo de abertura da Copa do Mundo 2022. Com capacidade para 60.000 pessoas, o projeto do estádio homenageia o passado e o presente do Catar. Seu design definido elos escritórios AS+P, Albert Esper mais Partner e Dar Al Hadassan é inspirado nas tendas de tribos e famílias nômades que viveram no deserto do país por milênios. Estádio Al-Janoub. Na cidade de Al-Wakra, o estádio Al-Janoub foi projetado pela arquiteta Zaha Hadid, em parceria com a Econ. Com uma forma bem diferente do convencional, suas linhas graciosas e curvas fluídas foram inspiradas nos tradicionais barcos Dhow, que tecem as correntes do Golfo. Por dentro, vigas curvadas sustentam o teto, lembrando o casco de um navio e permitindo que a luz inunde a arena. Estádio Hamad bin Ali. Casa de um dos times mais tradicionais do país, o Al Rayyan Sports Clube. Este estádio incorpora símbolos da cultura do Catar em sua fachada ondulada. A importância da família, a beleza do deserto, a flora e fauna nativas, além do comércio local e internacional. As instalações ao redor do Hamad bin Ali também refletem o país, com estruturas em forma de dunas de areia. O projeto foi realizado por BDP Pattern, Humble e Aecon. Estádio 974. O Estádio 974 é inspirado no comércio internacional e na navegação marítima, atividades comuns no Catar. O número 974 representa o código de descagem internacional do país, assim como o número exato de containers usados na construção. Com um design notável, será o primeiro local de torneio totalmente desmontável na história da Copa do Mundo. Estádio Internacional Khalifa. Construído no ano de 1976 em Al Rayyan, o Estádio Internacional Khalifa já recebeu diversos jogos de campeonatos internacionais e agora se abre para a Copa do Mundo. Seu design foi modernizado após reforma que manteve, no entanto, seus arcos duplos, características mais famosas da arena. A Spear's-Zone Foundation foi a responsável pela repaginada no local, que teve cerimônia de reabertura ocorrida em 2017. Valeu, galera apaixonada por futebol. Dá aquela força aí, deixa o like e se inscreva no canal. Grande abraço.